Imagine um lugar envolto em sombras, onde rumores de riquezas inimagináveis se misturam a sussurros de depravação e crueldade. Um lugar onde o brilho do ouro oculta um coração feito de trevas, e onde o poder de alguns poucos tem força suficiente para pisotear a dignidade de muitos. Feche os olhos por um instante e tente ouvir o eco das vozes em ruas movimentadas, o badalar das moedas, os risos estridentes de uma festa que nunca termina. Agora, abra-os e contemple a escuridão que se esconde atrás de cada esquina. Bem-vindo a Sodoma e Gomorra, cidades lendárias que por muito tempo foram sinônimo de prazer, luxo e excessos. Hoje, convido você a embarcar numa jornada sombria pelas vielas dessas urbes antigas, cuja história está repleta de escândalos, brutalidade e um tipo de desumanidade capaz de arrepiar até o mais corajoso dos viajantes. Contam as crônicas que quem chegasse a Sodoma, à primeira vista, ficaria maravilhado. De longe, o esplendor era inegável. Muros altos, torres erguidas sobre as colinas, palácios de pedras polidas que reluziam sob o sol escaldante e praças agitadas, cheias de vozes apressadas. Mas bastava um olhar mais atento para perceber que, por trás das fachadas ricas, havia uma podridão que alcançava cada pedaço daquela terra. Os grandes senhores ostentavam riquezas quase infinitas, enquanto a massa pobre mal tinha forças para implorar por um pedaço de pão. O cheiro agridoce que pairava pelo ar, um misto de carne assada, especiarias raras e sujeira, simbolizava perfeitamente aquela contradição. Por mais tentador que fosse o aroma dos banquetes, havia sempre um odor de morte e abandono rondando. As esquinas. No centro das festividades, tudo parecia um sonho. A elite de Sodoma acreditava ter nas mãos o controle do próprio destino. Orgias, festas intermináveis, banquetes que se estendiam por dias e noites sem fim. Convidados exibiam roupas luxuosas, cobertas de joias finas, enquanto escravos e servos circulavam com jarros de vinho exótico, enchendo as taças de quem jamais as deixava esvaziar. O vinho, aliás, fluía mais abundante do que a água. A fartura de trigo e cevada, graças aos solos férteis próximos ao Mar Morto, permitia que a cidade prosperasse num ritmo impressionante. Da Mesopotâmia ao Egito, caravanas atravessavam regiões distantes em busca dos mercados de Sodoma, onde as moedas tilintavam sem parar e onde praticamente tudo estava à venda, até mesmo a honra e a dignidade dos desafortunados. Havia bazares, tomados por mercadores astutos, que elogiavam suas especiarias raras, seus tecidos vindos de terras exóticas, seus perfumes que prometiam seduzir reis e rainhas. Era um show constante de ostentação. As ruas, ainda que de paralelepípedos desgastados, eram visualmente imponentes, com fachadas decoradas e estátuas de divindades estranhas, cuja forma mesclava traços humanos e bestiais. No entanto, era só a pessoa se afastar 2 ou 3 quarteirões das áreas mais nobres para encontrar outro mundo, e um muito mais sinistro. Ali, nos becos escuros e apertados, a violência dominava. Ladrões espreitavam cada canto. Gangues formadas por jovens desiludidos agrediam sem piedade qualquer um que, por azar, cruzasse seu caminho. A lei do mais forte prevalecia, e em Sodoma, os mais fortes agiam como animais sedentos por qualquer sinal de fraqueza alheia. Não existiam guardas que de fato zelassem pela segurança dos simples. Aqueles que se diziam autoridades na cidade estavam invariavelmente comprados pelos nobres. E esses nobres, por sua vez, só se importavam em manter suas festas e preservar seus investimentos. E nesse ciclo de descaso, cada tragédia se tornava apenas mais um detalhe invisível na paisagem sombria. Mas não vá pensando que toda essa degradação acontecia apenas nos cantos mais pobres. Se nas ruas a situação já era terrível, dentro das mansões
a crueldade atingia patamares inimagináveis. Sacrifícios, rituais pagãos que demandavam vidas humanas, banquetes em que escravos eram humilhados e forçados a satisfazer os desejos mais abjetos de seus senhores. E, o mais espantoso, tudo isso acontecia sob a desculpa de honrar deuses pagãos que exigiam oferendas para manter a fertilidade do solo e a riqueza do povo. Crianças eram arrancadas de seus pais para serem imoladas em altares de pedra, sob a crença de que o derramamento de sangue inocente aplacaria alguma força mística e garantiria mais ouro, mais prosperidade, mais prazer. Quando a noite caía, o cenário piorava ainda mais, se é que isso era possível. As mesmas praças que durante o dia acolhiam os mercadores transformavam-se em palco de danças voluptuosas, orgias públicas e espetáculos de crueldade. Sob a luz das tochas, homens e mulheres embriagados rodopiavam ao som de flautas e tambores, numa espécie de transe coletivo em que não havia limites. Pessoas que tentavam se refugiar em casa, longe de toda essa devassidão, acabavam muitas vezes sendo vítimas de invasões ou perseguições. A sensação de perigo pairava por todos os cantos, e a única defesa que cada indivíduo possuía era manter-se do lado daqueles que tinham a força e o poder. Entretanto, a forma como essa sociedade tratava as mulheres e as crianças talvez seja o aspecto mais aterrador de todos. Numa terra onde o desejo e o lucro imperavam, as mulheres eram reduzidas a objetos de troca. Um homem poderoso poderia ter várias esposas, sem se preocupar com o bem-estar ou mesmo a vontade de nenhuma delas. O casamento era menos um laço afetivo e mais um contrato para fortalecer acordos comerciais. Para piorar, caso uma mulher fosse considerada sem valor, era descartada como se não passasse de uma mercadoria vencida. E se fosse viúva e não contasse com um parente rico, definhava na miséria até o fim de seus dias. Dias que, naquela sociedade, não costumavam ser longos. As crianças, por sua vez, não recebiam qualquer cuidado ou amor. Se fossem filhas de ricos, até chegavam a aprender algumas letras e números, mas não havia nada que as incentivasse a ter compaixão ou nobreza de caráter. Pelo contrário, eram desde cedo corrompidas pelos exemplos de vaidade e poder ilimitado de seus pais. Já as crianças pobres não tinham sequer a chance de sobrevivência. Muitas vezes eram vendidas como escravas, obrigadas a trabalhar em condições desumanas ou pior, oferecidas em sacrifícios a divindades estranhas. Tudo em nome de aumentar a colheita, a prosperidade, a luxúria desenfreada. Talvez a parte mais dolorosa disso tudo seja a frieza com que a cidade enxergava os miseráveis e necessitados. Enquanto nas ruas principais a fartura parecia infinita, à medida que se avançava para as zonas mais afastadas, era possível deparar-se com pessoas definhando, estendendo as mãos na esperança de um pedaço de pão. O olhar dos transeuntes, desprezo. Em Sodoma, qualquer ato de caridade era visto como fraqueza. A ideia era clara: se alguém era pobre, não merecia ajuda, pois isso significava que não era forte o suficiente para fazer parte da elite dominante. Essa indiferença sistemática cavava um abismo cada vez maior entre o topo da pirâmide e a base, mas não havia espaço para questionar isso. A arrogância dos poderosos, somada à cumplicidade daqueles que se beneficiavam desse sistema, praticamente silenciava qualquer revolta. Durante muito tempo, Sodoma e Gomorra prosperaram. O ouro, a prata e os mais variados produtos continuavam fluindo para os cofres dos grandes senhores. A ilusão de que eram inabaláveis tomou conta dos habitantes. Afinal, como imaginar que algo poderia dar errado numa cidade tão abençoada? E pela fertilidade de seus campos e pela posição estratégica para o comércio,
Exércitos. Não havia necessidade, pensavam eles, pois ninguém seria louco de atacar uma cidade tão cheia de riquezas e tão temida por seu comportamento impiedoso. Mas essa ausência de proteção militar, aliada à certeza cega de que tudo estava sob controle, foi cavando a sepultura de Sodoma. A verdadeira ameaça não viria de fora, e quando ela chegou, já não havia tempo para reagir. Alguns contam que, certa noite, 2 forasteiros misteriosos chegaram à cidade. Poucos deram atenção, embora houvesse boatos de que aqueles homens não eram peregrinos comuns, e sim mensageiros de um poder muito maior. Outros diziam que eles estavam ali para investigar a real condição de Sodoma e Gomorra, como se quisessem confirmar cada detalhe de sua perversidade. O fato é que não demorou para a notícia se espalhar, e como de costume, um grupo de moradores violentos decidiu que não deixaria aqueles estrangeiros partirem sem antes saciar seus desejos cruéis. Acostumados a submeter viajantes à humilhação e à tortura, achavam que poderiam agir impunemente mais uma vez. Ninguém esperava, porém, que esses forasteiros fossem anjos enviados para um propósito terrível: destruir a cidade. Quando tentaram atacá-los, a fúria de uma luz cegante tomou conta daquelas ruas, confundindo os agressores e mostrando que a espada invisível da justiça finalmente pairava sobre Sodoma. A partir dali, não havia mais volta. O destino da cidade estava selado. Na manhã seguinte, as pessoas seguiam suas rotinas aparentemente normais. Comerciantes gritavam as ofertas, nobres planejavam banquetes e intrigas, sacerdotes pagãos preparavam sacrifícios hediondos. Mas uma única casa estava em alvoroço. A de Ló, um homem que, apesar de viver em meio a toda aquela perdição, ainda guardava no coração um laivo de retidão. Os anjos o alertaram. Se quisesse salvar a si mesmo e a quem amava, deveria sair imediatamente, pois o fim se aproximava. Foi com pressa e hesitação que Ló e sua família deixaram Sodoma para trás, olhando as últimas imagens daquela terra de onde tiraram sustento por tanto tempo. Em nenhum momento, aqueles que ficaram ali suspeitaram de qualquer perigo iminente. A cidade, afinal, estava acostumada a sobreviver a tudo. Que força os derrubaria? De repente, o céu começou a mudar. Nuvens espessas emergiram praticamente do nada, cobrindo o sol que já estava alto. Um vento sombrio começou a soprar, carregando um silêncio aterrorizante. As pessoas se entreolhavam, tentando compreender o que estava acontecendo. Então, sem aviso, chamas caíram dos céus. Uma chuva de fogo e enxofre que se espalhou, de forma devastadora. Num instante, tudo que era conhecido foi transformado em uma visão de puro horror. Casas, templos, palácios, ruas, tudo começou a desmoronar e queimar, como se o próprio ar tivesse sido incendiado. Gritos ecoavam por toda parte, mas não havia a quem pedir socorro. A fúria que desabou sobre Sodoma era além de qualquer força humana. Sob aquele temporal mortal, ricos e pobres compartilhavam agora o mesmo destino: ser consumidos pelo fogo. Num ato de desespero, alguns ainda tentaram escapar. Mas como fugir de chamas que caem do céu e se espalham pelo chão tão rápido quanto o pavor humano pode correr? A cidade ficou envolta em fumaça densa, labaredas que lambiam cada estrutura e um calor insuportável que fazia o ar arder nos pulmões. Muitos se ajoelhavam, clamando pelos deuses pagãos que até então acreditavam proteger seus excessos. Mas não houve resposta. Sodoma estava condenada e, junto com Gomorra, seria extinta. A única família que escapou foi a de Ló, a qual seguiu para longe do desastre. Porém, mesmo entre eles, houve quem não resistisse ao apego à antiga vida. A esposa de Ló, tomada
Pela curiosidade ou por algum sentimento profundo de saudade, virou-se para contemplar a destruição da cidade que ela tanto amava. No mesmo instante, como narram os relatos mais antigos, seu corpo se transformou numa estátua de sal, imóvel, estática, parecendo gritar silenciosamente para sempre. Um lembrete eterno de que aquele que se prende ao pecado acaba partilhando de seu fim. Você pode estar se perguntando, por que falar desse passado tão distante, repleto de cenas perturbadoras e angustiantes? O que Sodoma e Gomorra representam para nós hoje? Será que não passavam de cidades antigas, destruídas por algum fenômeno natural? Ou o castigo divino realmente pesa sobre aqueles que se afundam numa vida sem moral e sem respeito pelo próximo? São perguntas que não têm respostas fáceis, mas que nos fazem refletir profundamente sobre o rumo de nossas próprias escolhas. Se naquela época a soberba, a ganância e a crueldade não ficaram impunes, o que dizer do nosso tempo? Estaríamos repetindo os mesmos erros, desprezando o valor da compaixão, buscando apenas o prazer e deixando a justiça e a bondade de lado? Primeiro gatilho mental. Se essa narrativa até agora despertou em você um interesse estranho e uma sensação incômoda de que talvez estejamos mais próximos de Sodoma do que gostaríamos de admitir, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Cada reação sua é como uma tocha acesa, iluminando mais pessoas e levando-as a refletir sobre o quanto podemos aprender com a queda dessas cidades. Então, deixe a sua curtida agora mesmo e vamos juntos mergulhar ainda mais fundo neste mar de segredos sombrios, porque saiba, esta história não termina com a chuva de fogo. Para muitos, o destino de Sodoma e Gomorra é apenas o fim, mas na verdade é o começo de uma longa reflexão sobre como uma sociedade pode atingir o ápice do egoísmo a ponto de se voltar contra si mesma. Não foram só os rituais macabros que chocaram aqueles que ouviram falar dessas cidades. Não foi apenas a violência desenfreada que escandalizou viajantes de todos os lugares. A ausência total de empatia talvez seja o fator mais revoltante. Como um povo pode tratar os pobres como lixo, comprar e vender vidas humanas como se fossem objetos, queimar crianças vivas em oferendas e ainda se orgulhar disso? E como tudo isso pode conviver com tanta beleza arquitetônica, tantos recursos, tanta abundância? É como se Sodoma fosse um grande teatro, brilhando por fora, mas absolutamente podre no interior. Um lugar onde a perversidade era celebrada como se fosse arte, e tudo escondido sob o véu da normalidade. Quem chegasse lá para negociar via apenas a economia em efervescência, as construções luxuosas, os corredores ornados com tapeçarias de seda. O resto, aquilo que acontecia nos bastidores, a chantagem, a escravidão, a prostituição forçada, os sacrifícios. Ninguém queria ver. Era como se a própria cidade tivesse criado uma ilusão tão perfeita que por um tempo enganou a todos. Até o dia em que não havia mais como sustentar tanta sujeira debaixo do tapete. Talvez o ponto mais assustador seja perceber como a cultura local validava tudo isso. Desde criança, os habitantes aprendiam que a compaixão era um defeito. Se um viajante era atacado e roubado, a culpa era do próprio viajante por ser fraco ou por ter ousado entrar no território de Sodoma sem oferecer algo em troca. Se alguém questionava a moralidade das orgias públicas, dos banquetes que desperdiçavam toneladas de comida enquanto pessoas definhavam a poucos metros de distância, era visto como um ingênuo ou um tolo. A vida é para ser vivida ao máximo, diziam, e quem não se acostumar com isso, que vá embora ou morra tentando. Assim, a crueldade se tornava não apenas um hábito,
mas uma virtude aos olhos dos poderosos, que disputavam entre si quem poderia ir mais longe em seus abusos de autoridade. Ainda hoje, muitos arqueólogos e estudiosos tentam decifrar os vestígios materiais que podem comprovar a existência de Sodoma e Gomorra. Versões históricas e científicas, teorias geológicas que falam de erupções vulcânicas ou de grandes terremotos na região do Mar Morto, combinadas a lendas antigas, buscam explicar o que aconteceu. Mas independentemente da forma exata com que o fim chegou, não há como negar o testemunho moral que a história dessas cidades nos deixou. O mal, quando atinge certo patamar, tende a se autodestruir. E muitas vezes, essa destruição é rápida e avassaladora. Mas não pense que a ruína veio como um estrondo repentino, totalmente inesperado. De certa forma, a própria estrutura social de Sodoma já apontava para o abismo. Sem leis justas, sem compaixão, sem limites para o prazer, a cidade estava prestes a ruir por dentro. A tempestade de fogo pode ter sido apenas a última peça do dominó, o ponto final que encerrou de vez uma tragédia anunciada. Ainda assim, a lembrança dessa destruição total, com chamas que caíam do céu e reduziam a pó tudo ao redor, carrega uma simbologia aterradora, a de que existem forças muito maiores do que a vaidade humana e que ninguém, por mais poderoso que seja, está a salvo quando ignora completamente a justiça e o respeito pela vida. É justamente esse paradoxo que nos fascina. Ao mesmo tempo que nos horrorizamos com a crueldade de Sodoma, não conseguimos desviar o olhar das histórias sobre suas festas, seu luxo, sua atmosfera sedutora de faça o que quiser sem limites. Existe ali um retrato perturbador da condição humana, que encontra atração no proibido e no extremo. Talvez nos intrigue tanto porque enxergamos na história dessas cidades um reflexo distorcido da nossa própria sociedade. Será que ainda hoje não existem lugares onde as diferenças sociais são gritantes, onde o desejo pelo poder e pelo prazer fala mais alto do que a consciência? Será que não estamos também construindo palácios monumentais sobre bases apodrecidas? Segundo, gatilho mental. Se você deseja que essa mensagem chegue a mais pessoas, se acredita que precisamos relembrar os erros do passado para não repeti-los, deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com um amigo. Porque estamos apenas começando a aprofundar nesse capítulo de trevas. E sua participação é fundamental para espalhar este alerta. A verdade é que a destruição de Sodoma e Gomorra não foi o encerramento de uma história, mas o início de uma série de reflexões que atravessaram os séculos. As questões que emergem daqui são tão antigas quanto o próprio ser humano. Até onde vai a sede de poder e prazer? Qual o custo de uma sociedade que não valoriza a solidariedade? Pode uma cultura sobreviver sem leis e sem respeito pelos mais fracos? E talvez mais importante, será que a destruição física é a pior forma de ruína ou a ruína moral e espiritual já é por si só um castigo maior do que qualquer fogo que caia do céu? Todos esses questionamentos reverberam até hoje. Por isso, não se engane achando que estamos contando uma história perdida no tempo, sem qualquer ligação com o nosso cotidiano. Os ecos de Sodoma e Gomorra ressoam em cada injustiça que presenciamos, em cada ato de arrogância que ignoramos, em cada vez que sentimos prazer no sofrimento dos outros ou nos omitimos diante da dor alheia. Talvez não estejamos sob um céu que derrama chamas, mas quem pode afirmar que não estamos, de alguma forma, preparando o próprio terreno para uma futura catástrofe? A forma como escolhemos viver e como tratamos os outros pode ser tanto a semente da nossa prosperidade quanto o estopim da nossa derrocada.
Pode ser que você, neste momento, esteja se perguntando: afinal, qual foi o ápice de tanta perversidade? Quais histórias chocantes ainda se escondem por trás dessas muralhas de pedra polida e carnavais noturnos? Pois saiba que existem muitos relatos que não foram detalhados aqui. Histórias de traições familiares, intrigas palacianas, disputas sangrentas entre nobres, sacrifícios que desafiariam a imaginação mais fértil. Cada um deles carrega um pouco do espírito sombrio que tomou conta dessas cidades, culminando no dia em que um julgamento irrefutável os engoliu todos em chamas. Então, meu amigo, minha amiga, se você pensa ter conhecido o suficiente sobre Sodoma e Gomorra, prepare-se, pois há muito mais a ser descoberto. Há fragmentos de lendas que descrevem com horror minucioso as torturas praticadas entre quatro paredes. Há manuscritos que falam de reis e juízes que vendiam sentenças ao sabor de subornos. Há vestígios arqueológicos que apontam para um nível de desenvolvimento em contraste absurdo com o grau de depravação moral que imperava. Cada detalhe que nos chega através do tempo soa como um alerta. A queda é certa quando a arrogância e o desrespeito pela vida superam qualquer limite. E essa queda não veio como resultado de meros fenômenos naturais. Veio, sobretudo, como consequência de escolhas que a própria população fez dia após dia, alimentando a cobiça e a crueldade, esquecendo completamente a empatia e a retidão. Esse é o ponto central. A destruição de Sodoma e Gomorra não serve apenas como uma curiosidade histórica ou um mito bíblico para chocar mentes ingênuas. Ela é um espelho que nos força a encarar a verdade de que nenhum império, por mais reluzente, está imune à autodestruição se permitir que as suas bases sejam erodidas pela indiferença e pela violência. Pense agora. Como você enxerga o mundo à sua volta? Já reparou em atitudes que lembram o desprezo sistemático pelos mais vulneráveis? Já se questionou se existe alguma semelhança entre aqueles banquetes excessivos de Sodoma e o consumismo desenfreado em que tantas vezes nos envolvemos? E quanto às festas intermináveis e sem sentido que deixam um rastro de vazio e solidão depois que a música silencia? Em que medida nos cegamos pelo imediatismo de buscar prazer a qualquer custo, ignorando que convivemos com pessoas que precisam de um gesto de compaixão? Essas perguntas podem doer, mas são necessárias. E é por isso que esta história, ou pelo menos esta parte da história, não termina aqui. Há mais relatos, mais fatos, mais segredos aterradores que aguardam ser revelados. Contar tudo de uma vez seria como jogar uma tocha inteira no escuro, ofuscando a visão e impedindo que seus olhos se adaptem para ver o que realmente existe. Prefiro, portanto, deixar que a chama da curiosidade arda lentamente, abrindo espaço para que você reflita por conta própria e se prepare para mergulhar ainda mais fundo na próxima oportunidade. Ao encerrar este nosso diálogo de hoje, quero que você leve consigo a sensação de que cruzamos apenas o limiar dos portões de Sodoma. Lá dentro, há corredores secretos, câmaras subterrâneas, pactos de sangue, seres humanos tratados como peões descartáveis e toda sorte de depravação que por muito tempo se escondeu sob o véu de belas estátuas e grandes mercados. Mas não se engane. Essas sombras não desapareceram completamente. Basta olhar de relance para alguns cenários do nosso mundo para perceber que, às vezes, elas parecem estar só à espreita, prontas para se manifestar quando baixamos a guarda. Então, não deixe que a história acabe aqui dentro de você. Leve-a consigo, compartilhe suas reflexões com quem confia e mantenha a chama viva, lembrando que cada escolha nossa tem poder para construir ou destruir. E, acima de tudo, não se iluda achando que a tragédia de Sodoma e Gomorra foi apenas um castigo divino desconectado do comportamento humano. Antes de o fogo cair do céu,
O povo já tinha incendiado a própria alma, deixando-a em ruínas antes mesmo que as chamas atingissem as pedras de seus muros. De agora em diante, você poderá decidir se vai se aprofundar ainda mais nesta jornada, descobrindo segredos que ficaram esquecidos ou silenciados pelas eras. Talvez você se sinta chamado a olhar para si mesmo e para o lugar em que vive, com um olhar mais crítico, mais atento ao sofrimento do outro, mais consciente de que o orgulho e a ganância podem levar a consequências que ultrapassam qualquer limite que possamos prever. E se um dia as chamas voltarem a cair, que não seja porque simplesmente ignoramos os exemplos do passado. Por ora, deixo você com essas reflexões e a promessa de que há muito mais a ser explorado caso decida continuar comigo nessa viagem pelos enigmas que cercam Sodoma e Gomorra. Mantenha-se alerta, pois a escuridão e a luz são duas faces da mesma moeda. E, frequentemente, aquela que prevalece depende mais das nossas escolhas do que gostaríamos de admitir. A destruição daqueles povos pode ter sido total, mas o mesmo destino não precisa se repetir entre nós, contanto que não fechemos os olhos para as lições que a história traz. E então, você está disposto a seguir adiante? Ficou intrigado, talvez um pouco assombrado, mas também fascinado com a ideia de desvendar ainda mais segredos dessa era perdida? Se a resposta for sim, prepare-se, pois estamos apenas no começo de uma série de descobertas que podem mudar a forma como enxergamos o passado e, quem sabe, até moldar a forma como construiremos o nosso futuro. Nos vemos em breve, numa próxima oportunidade de percorrer as ruínas ocultas e, juntos, acender a luz em meio às sombras que ainda restam, de Sodoma e Gomorra. Esteja pronto para confrontar verdades difíceis e para encarar o espelho que reflete nossa própria condição humana. Afinal, mais do que um mero relato antigo, essa história é um lembrete vivo de como o excesso de confiança e a falta de empatia podem nos conduzir a um fim tão irremediável quanto assustador. Prepare-se, pois ainda há sombras demais a serem iluminadas. Enquanto isso, guarde estas palavras em seu coração. Não há civilização forte o bastante para se manter de pé quando retira a justiça de seus alicerces. Que isso sirva de alerta ou de profecia. A escolha é sua.